para a gente fazer aí, né, o cálculo do momento dessa massa, eu vou só dar uma lembrada nesse conceito físico chamado momento. O momento de uma massa em relação a um eixo é igual a massa vezes a distância que ela está do eixo. Tranquilo aí? Basicamente é aquele mesmo conceito que você tinha de momento, ser igual a força vezes deslocamento, né? No caso aí vai ser a única força que eu vou considerar que está agindo no corpo é a força da gravidade, etc. Então, o momento dessa massa aí eu vou considerar que vai ser a massa dela vezes a distância em que ela está em relação a um eixo qualquer. Então, por exemplo, se você pegar esse retângulozinho RJ aqui, o momento dele, por exemplo, em relação ao eixo X, vai ser a massa dele vezes essa distância que ele está em relação ao eixo X. E o momento desse RJ aqui em relação ao eixo Y vai ser a massa dele vezes a distância que ele está em relação ao eixo Y. Todo mundo entendendo aí? Beleza? Primeiro momento, basicamente, vai ser a massa vezes a distância que ela está do eixo. Tá. Então, olha, fazendo toda aquela argumentação igual a que a gente fez para o cálculo da massa, se você tiver aqui uma função densidade de massa, que é a ρ de xy, que dá a densidade em cada ponto, você sabe que a massa desse retângulo RJ aí, ela pode ser deduzida a partir dessa formulação da densidade ser igual a massa dividido pela área. Essa área ΔA aqui, lembrando que é o ΔX vezes o ΔY. Beleza. Qual é a argumentação que a gente faz aqui, pessoal? É a mesma que a gente citou anteriormente. O M e J, para que eles realmente seja a massa disso tudo aqui, a aproximação que a gente faz é dizer que a densidade em qualquer ponto aqui vai ser sempre a mesma. Beleza? E vai ser isso desde que isso aqui seja pequeno o suficiente. Beleza? Então, você pode isolar o teu M e J como sendo a ρ de x e j asterisco, y e j asterisco, vezes o ΔA. Tudo bem. Como eu comentei, pessoal, o momento aqui é a massa vezes a distância da massa em relação ao eixo. Se eu pegar essa massa aqui que está compreendida nesse retângulo RJ, observe o seguinte. A distância dessa massa, pessoal, em relação, por exemplo, ao eixo X, vocês concordam comigo que é aproximadamente igual a essa coordenada y e j asterisco? Essa distância daqui para cá, ó, da massa em relação ao eixo X é a coordenada y. Não. De novo. A distância que esse retângulozinho tá do eixo X é a coordenada y dele. É isso que eu estou comentando aqui. Tá dando para entender aí? Porque se você for pegar essa distância daqui para cá, ó, essa distância é exatamente a coordenada y e j asterisco dele. Deu certo? Entendem aí? Aí, observa que eu tinha comentado que o momento é igual a massa vezes o deslocamento. A massa do retângulo é essa. E a distância, né, que ele está em relação ao eixo X, falei deslocamento é distância, quer dizer. O momento é igual a massa vezes a distância que ele está em relação ao eixo. A distância que esse RJ está em relação a esse eixo X aqui é exatamente igual a essa coordenada Y dele. Então, se você quiser calcular o momento desse RJ em relação ao eixo X, como é que vai ficar? Vai ficar a massa vezes a distância. Então fica o que no final das contas? Fica o y e j asterisco, que é a distância, multiplicado pela massa dele, que é isso aqui, né? Ó. Tá compreensível, pessoal, o que eu estou falando? Tá dando certo? De novo. O momento de uma massa em relação a um eixo é a massa, propriamente dito, multiplicado pela distância que essa massa está do eixo. Nesse RJ, a massa dele é expressa como sendo a densidade multiplicada pela área.
A distância que ele está em relação ao eixo x é a coordenada y dele. Portanto, o momento dele em relação a x é essa massa vezes essa distância. Então, o momento dele vai ser yj asterisco vezes a massa. Deu para entender aí o momento em relação a x? Então, tá, esse momento desse rij aqui em relação ao eixo x vai dar yij asterisco ρ de xi asterisco yj asterisco delta x vezes o delta y. Se você quiser um momento em relação a x todo, pessoal, basta que você faça o somatório duplo, né? Ó. Aí tu faz o teu x variar de 0 até n lá, né? Fazendo aquela mesma analogia que eu tinha comentado antes. O j, que é o índice do y, variar de 0 até m. E aqui vai ficar isso tudo de novo, né? Ó. Beleza. Se você pegar e tomar os limites aí, isso aqui é aproximado, né? Ó, porque essa aproximação vem do fato da densidade aqui não ser igual em todo ponto. A densidade muda ali dentro. Mas se a gente fizer a área tender para zero, aí dá a igualdade. Beleza, hein? Então tá. Se você quiser a igualdade aqui, ó, você faz o limite. Quando o ΔX tende para zero, ΔY tende para zero. Desse somatório duplo, hein? E isso aqui vai ser a integral dupla, né? Quando a gente aplica a integral, o ΔX e ΔY viram as diferenciais dx e dy, de ρ de xy, dx, dy, com respeito à região D. Isso aqui é o momento em relação a x. Tudo bem, pessoal, hein? Beleza? O momento em relação a x da lâmina é esse aqui. Tá. Se você for pegar o momento em relação a y, a argumentação é muito parecida, certo? Nota que o que vai ser diferente aqui quando eu vou calcular o momento em relação ao eixo y? Muda só a distância, pessoal. A distância desse ponto aqui em relação ao eixo y, vocês concordam comigo que é a coordenada x dele aqui, ó? Essa coordenada x e j asterisco representa a distância desse ponto em relação ao eixo y. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Beleza? Então, se você fizer uma argumentação igualzinha, você vai concluir que o my vai ser a integral dupla em relação a d. A distância lá era x, né? Em relação ao y. Rho de xy, dx, dy. Deu certo, hein? Tudo bem. Aí, completando aqui a argumentação, a gente vai ter o seguinte. Se você estiver interessado em calcular o centro de massa dessa lâmina, o centro de massa dessa lâmina eu vou considerar que vai ser um ponto de coordenadas x barra e y barra. E esse x barra, pessoal, ele vai ser expresso como sendo o my sobre m. E o y barra aqui, ele é igual ao mx sobre m. Beleza? Esse centro de massa na lâmina, fisicamente, ele é o ponto que você consegue equilibrar a lâmina se a única força que age sobre a lâmina é a da gravidade. Todo mundo entendendo aí? Então, se você estiver interessado em calcular o centro de massa de uma lâmina, a formulação é essa, que a gente acabou de ver, é por meio de integral dupla. Tudo certo, pessoal? Qual a condição, né? A condição de quê? Não, você acabou de falar isso. Essa aqui, o centro de massa de uma lâmina, ele representa o ponto exato que você consegue equilibrar a lâmina se você agir uma normal naquele ponto, desde que só a gravidade atue sobre a lâmina. Beleza? Imagina que só a força da gravidade está atuando na lâmina. Esse ponto x barra e y barra é exatamente onde você tem que aplicar uma normal para equilibrar a lâmina todinha. Deu certo, pessoal, hein? Beleza? Se você for
trabalhar com estruturas, etc., e você vai considerar que uma estrutura inteira é uma massa pontual, a maneira correta de você fazer isso é colocar essa massa pontual no centro de massa. Quando você vai fazer uma distribuição de massa, você não considera que a massa inteira é um ponto? Tranquilo? Lá em dinâmica, na verdade, vocês vão ver quais são as forças que estão agindo no objeto. Aí você considera que o objeto é um ponto. Se você vai fazer isso numa estrutura inteira, para que você faça uma análise correta da estrutura, você tem que considerar que aquela massa inteira que você está considerando ser um ponto, ela está no centro de massa da estrutura, para a sua análise estar correta. Tudo bem, galera aí? Beleza? Tranquilo, vamos fazer uma questão a esse respeito aqui, ó. Isso, basicamente é o seguinte, ó, quando tu tem uma lâmina, consegue calcular os pontos que formam aquela lâmina, ou com X ou com Y, ou então utilizando coordenada polar, enfim. Tu consegue calcular a massa dela, por meio daquela integral dupla que calcula a massa. Aí, se tu quiser o centro de massa dela, tu vai ter que fazer mais duas integrais duplas. Uma para MY, outra para MX. Aí depois que tu tem esses três resultados aí tu consegue calcular o centro de massa dela, que é o X barra e o Y barra. Não, na verdade é um ponto mesmo, é uma coordenada. Ele vai dar a lâmina. Aí, as coordenadas do centro de massa da lâmina. Beleza. Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha a esse respeito. Considerar essa questão aqui, vamos lá. Ele diz aqui, ó, que a densidade em qualquer ponto de uma lâmina semicircular é proporcional à distância do centro do círculo. Se o círculo tem raio A, ele pede para determinar o centro de massa em termos de A, certo? Só se você tem o raio desse círculo, né? Na prática é só o semicírculo que a gente vai considerar. Ele está pedindo para você calcular o centro de massa dele, sabendo que a densidade de qualquer ponto é proporcional à distância ao centro. Beleza? Vamos lá. Vamos considerar, pessoal, primeiramente aí esse semicírculo, certo? Aqui o círculo. A gente vai considerar esse semicírculo aqui, por exemplo. E esse semicírculo eu vou considerar que ele tem raio A. Então aqui vai ser o menos A, aqui vai ser o A. Tudo bem? Beleza. Aí isso aqui vai gerar uma lâmina. Na verdade isso aqui
tem massa, né, em toda essa estrutura aqui. Beleza? Aí é o seguinte, ó. Ele disse que se você pegar qualquer ponto dessa lâmina, a densidade nesse ponto é proporcional à distância desse ponto ao centro. Foi isso que ele falou aí na questão. Vou só ler de novo. Ele disse que a densidade em qualquer ponto da lâmina semicircular é proporcional à distância ao centro, né? Melhor escrito se for ao centro aqui, né? A distância do ponto ao centro do círculo, certo? Olha, então é o seguinte, vamos supor que esse ponto aqui ele tem coordenadas x e y, certo? Vamos supor que esse ponto tem coordenadas x e y. Qual seria a distância desse ponto ao centro aqui? Em termos de x e y mesmo? É Pitágoras, né, pessoal? Aí? Porque nota que a coordenada x não é essa, ó. E a coordenada y não é essa, bem aqui? Qual é a distância desse ponto ao centro do círculo? Se eu aplicar a Pitágoras aí, essa distância desse ponto ao centro é a raiz quadrada de x2 mais y2. Todo mundo entendendo aí? Se você pegar um ponto de coordenadas x, y, a distância dele ao centro do círculo é raiz quadrada de x2 mais y2. Todo mundo entendendo aí? Aí ele disse, olha, se você pegar a densidade em qualquer ponto, ela vai ser proporcional, isso é, tem uma constante de proporcionalidade que correlaciona a densidade com a distância do ponto ao centro do círculo, que é quem? Aí x2 mais y2. Beleza? E tudo isso estava só nessa frasinha que ele falou. Beleza, pessoal? Aí? Deu para entender a argumentação mesmo? Então, ele não deu a função densidade de bandeja, ele deu essa argumentação, a gente teve que deduzir a função densidade. Aí, dada essa função densidade, a gente vai ter que calcular a massa e os momentos em relação a x e em relação a y. Vamos nós, então. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Se eu for calcular a massa dessa lâmina, pessoal, ela é a integral dupla com respeito à região D da ρ de xy dA. Essa aí foi a primeira formulação que a gente deduziu na aula de hoje. Tá. Então, nesse caso aí, vai ser a integral dupla com respeito à região D de K raiz de x2 mais y2 dA, não é isso? Já que isso aí é um trecho de círculo, pessoal, é bem melhor trabalhar em coordenada polar, não é isso? Se você for representar essa semicircunferência aí em coordenada polar, ela vai ser expressa como, hein? O R dela varia de quanto até quanto? De 0 a A, né? Que é o raio. E o θ varia de quanto até quanto, hein? 0 a π, né? Para fazer a semicircunferência. Tranquilo, hein? Deu certo? Beleza. Então são esses os limites de integração. 0 a A. Aqui vai ficar 0 a π. Esse K na prática sai, né? Porque ele é uma constante. E observe o seguinte também, pessoal. Em coordenada polar, o R não é essa distância aqui? Da origem até o ponto, né? Então vocês concordam comigo que o R é igual a raiz de x2 mais y2? Beleza? Então ali é KR, né? Ó. Então aqui é R. Isso aqui é R em coordenada polar. Deu certo, hein? Aí tem um R a mais porque a gente está passando para a coordenada polar e esse R a mais é o fator de correção. Aí a gente vai ter, na ordem aqui eu coloquei 0 a π primeiro, então vai ter que ser dθ vezes o dr, né? Ficou tranquilo, né? Aí se fosse em coordenada cartesiana ficava bem complicado essa integral. Aqui fica K de 0 a A. Essa integral aqui, pessoal, vai ser feita com respeito a θ. Então, esse R ao quadrado pode sair de dentro dela. Fica R ao quadrado. Da integral de 0 até π, dθ, dr. Essa integral de dθ é θ, né? Já que ele varia de 0 a π, então dá π. E esse π sai de dentro da integral. Beleza? Então, vai dar
π vezes k lá do lado de fora, e aqui dá 0 a de r ao quadrado dr. Tudo bem, pessoal, aí, de boa? Aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar k vezes o π vezes r ao cubo sobre 3, né? De 0 a a. Então, isso aqui fica a ao cubo vezes π vezes o k dividido por 3. Eu não estou considerando zero porque vai zerar. Isso aqui é, enfim, unidade de massa aí. Ele não falou qual era a unidade que ele estava trabalhando. Deu para entender, pessoal, aí? Beleza? Isso aí é a massa da lâmina. Como é que a gente calcula o mx? O mx é a integral com respeito a d da ρ de x, de y, né? Ρ de xy dA. Com respeito a x, pessoal, a distância era y, né? Vocês lembram, né, dessa argumentação aí? Por isso que fica esse y aí. Então, mesma coisa, ó. A integral aqui é 0 a a, 0 a π. No lugar desse y, você vai colocar o que em coordenada polar? R seno, né? Essa função aqui, ó, é k vezes r, né, ó? Que é k multiplicado por raiz de x2 mais y2, né? Essa função aqui, de novo, ela é k vezes raiz de x2 mais y2. Só que raiz de x2 mais y2 em coordenada polar é r. Aí tem um r a mais, que é o fator de correção. E aqui fica dθ dr. Certo aí? Beleza. Aqui vai ficar o seguinte, ó. Essa primeira integral aqui, a integral do seno é menos o cosseno, né? Ó. Então, esse r ao cubo aqui, né? Esse r ao cubo aqui, ele vai sair da integral, porque ele é constante. O k também. E a integral do seno é menos o cosseno. Aí aqui vai dar 0 a π vezes o dr. Então fica a integral de 0 até a, r ao cubo vezes k. Aqui fica o que, ó? Π vai dar... O cosseno do π é menos 1, mas tem um menos na frente, né? Então dá 1. Aí fica menos. Com esse menos aqui dá mais. Cosseno de 0 é 1. Vezes o dr. Então isso aqui vai dar igual a 2 vezes k, não é isso? Todo mundo entendendo aí? E a integral de r ao cubo é o quê? R a quarta sobre 4. Isso aqui varia de 0 a a. Isso aqui dá 2k a quarta sobre 4, que dá igual a k a quarta sobre 2. Beleza, pessoal? Tá faltando um ainda. Que é a my, né? Como nós. É só muita conta, né? Mas sabendo fazer as integrais aí é o de menos. Aqui fica 0 a a, 0 a π. My vai ficar x, né? Aqui, ó. Só que o x é quem em coordenada polar? R cosseno, né? Beleza. Vezes a ρ. Aí a ρ é quem? K vezes R. Aí tem um R a mais do fator de correção. Dθ dr, não é isso? Beleza. Continuando aqui vai ficar esse R ao cubo e esse K aqui saem da integral, né? Então fica 0 a R ao cubo vezes K. Esse K, se você quiser, na prática ele sai de tudo, né? Ele é constante em relação à segunda também. A integral do cosseno, pessoal, é o seno, né? Ó. De 0 a π vezes o dr. Aí acontece o seguinte, ó, o seno do π é 0, o seno do 0 também é 0, né? Então isso aqui é 0. Deu para entender o que eu falei aí? De boa? Então tá, a gente sabe que o centro de massa ele pode ser expresso como sendo o
o MY sobre M, não é isso? E o Y barra do centro de massa é o MX sobre M. Então tá, vamos lá então. O MY deu 0, né? Ó. Então eu sei que o Y barra aqui é igual a 0. Tranquilo, pessoal, hein? E o... desculpa, né? Verdade. MY que é 0, valeu. O MY é 0, então o X barra é 0. E o Y barra vai ser o MX, que deu quanto? K a quarta sobre 2, não. Dividido pela massa, que deu isso aqui, né? Ó. A ao cubo π vezes K sobre 3. Então vamos dar uma cancelada aqui nesse pessoal. Esse K cancela com o K. Esse A ao cubo cancela com 3 A's ao cubo. Lá de cima ainda sobra um A ao cubo. Um A lá em cima, porque está A ao quarto. Todo mundo entendendo aí? Em cima está A ao quarto, aqui embaixo está A ao cubo. Então vai cancelar aí com os lá de cima, ainda sobra 1. Aí isso aqui, esse 3, pessoal, quando você pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ele vai multiplicar o A. Então isso aqui vai ficar 3A sobre 2π, não é isso? Deu para entender aí? Quando você pegar a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então esse centro de massa aqui, X barra e Y barra, basicamente é 0 e 3A sobre 2π. Beleza? Se você fosse representar isso na lâmina, né? Ó, era mais ou menos esse ponto aqui, ó. Esse aqui era o centro de massa. Que era o 0, 3A sobre 2π. Tranquilo, pessoal? Para você equilibrar essa lâmina, ou para considerar ela como sendo uma massa pontual, tinha que ser nesse ponto que você considera que toda a massa está concentrada. Deu para entender? De boa? Beleza? Tranquilo. Olha, repetindo, o que a gente fez aqui? A gente tinha essa questão. Aí ele nem deu a densidade, a gente teve que concluir. A gente pegou a formulação da densidade. Depois que a gente calculou a densidade, o que ele pediu na questão? Ele pediu só o centro de massa. Acontece que para a gente calcular o centro de massa, a gente tem que fazer 3 integrais. A gente tem que fazer a integral da massa e as duas integrais do momento, em relação a x e em relação a y. Beleza. Então, a integral da massa é a integral dupla da densidade dA. A gente calculou. Depois a gente fez a integral do momento em relação a x, que é a integral dupla de y ρ. Depois a gente fez a integral dupla do momento em relação a y, que é a integral dupla de x, né? Que é esse cara bem aqui na prática, ρ. E esse aqui é um fator de correção da passagem de integral em coordenadas cartesianas para coordenada polar. Toda vida que a gente passa de cartesiana para polar tem um fator de correção que é R lá. Então tá, a gente fez M, MX e MY. Depois a gente substituiu aqui na formulação das coordenadas do centro de massa. Aí a MY deu 0. Então 0 sobre a massa dava 0. A MX deu esse valor e a M deu esse. A gente só cancelou aqui e colocou o resultado. Deu certo, pessoal? Entender isso aí de boa? Tranquilo?